Compartilhe se esse conhecimento foi útil e abençoador para você. Aproveite e deixe nos comentários seu pedido de oração. Por que as pessoas na Bíblia viviam muito mais tempo? Um dos aspectos mais intrigantes e frequentemente debatidos da Bíblia é a longevidade impressionante das primeiras gerações de humanos, como descrito no Antigo Testamento. Personagens bíblicos como Adão, Matusalém e Noé são relatados como tendo vivido centenas de anos. Esta longevidade tem gerado várias teorias e interpretações, tanto dentro da teologia quanto na ciência. A interpretação literal das Escrituras sugere que, de fato, essas pessoas viveram por muitos séculos. Segundo esta visão, a longevidade extrema era uma bênção de Deus. Adão viveu 930 anos, e Matusalém, o mais longevo, chegou aos 969 anos. Essas longas vidas são vistas como uma manifestação direta da vontade divina. Os defensores dessa interpretação frequentemente citam a genealogia apresentada em Gênesis, onde são descritos os descendentes de Adão e suas respectivas idades. Acredita-se que, na época da criação, a Terra estava em um estado de perfeição e harmonia, o que permitia uma vida longa e saudável. A entrada do pecado no mundo, com a queda de Adão e Eva, trouxe a corrupção e a deterioração gradual da condição humana, mas nos primeiros tempos após a criação, a longevidade ainda era uma característica comum. Algumas teorias científicas e pseudocientíficas propõem que as condições ambientais e biológicas da Terra primitiva eram muito diferentes. Sugere-se que a atmosfera poderia ter sido mais rica em oxigênio, com menor exposição a radiações nocivas, resultando em menos mutações celulares e, consequentemente, em maior longevidade. Outra hipótese é que a dieta e o estilo de vida das primeiras gerações eram mais saudáveis e naturais, contribuindo para uma vida mais longa. Por exemplo, alguns estudiosos sugerem que o firmamento descrito na Bíblia poderia ter sido uma camada de vapor de água que envolvia a Terra, protegendo os habitantes da radiação solar e cósmica prejudicial. Esse firmamento teria colapsado durante o dilúvio de Noé, alterando drasticamente as condições ambientais e resultando na diminuição da longevidade humana. Outra abordagem é interpretar essas idades de forma simbólica. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que os números podem ter significados simbólicos ou teológicos, ao invés de serem registros históricos precisos. Por exemplo, o número 7 é frequentemente associado à perfeição divina, e os múltiplos de 7 podem simbolizar uma vida cheia e abençoada. No contexto bíblico, os números possuem grande importância simbólica. O número 40, por exemplo, é associado a períodos de provação e teste, como os 40 dias de Jesus no deserto ou os 40 anos de peregrinação dos israelitas no deserto. De forma semelhante, as idades avançadas mencionadas na Bíblia podem ter sido utilizadas para transmitir verdades espirituais e teológicas, enfatizando a importância e a santidade dos personagens. Há também a possibilidade de erros de tradução ou interpretação ao longo dos séculos. As línguas originais da Bíblia, como o hebraico e o grego, possuem nuances que podem ter sido perdidas ou alteradas nas traduções subsequentes. Algumas teorias sugerem que as idades poderiam referir-se a dinastias ou linhagens em vez de indivíduos, ou que os métodos de contagem de anos poderiam ser diferentes dos atuais. A complexidade da tradução bíblica é bem documentada. O hebraico antigo, por exemplo, não possuía vogais, o que pode levar a diferentes interpretações das mesmas palavras. Além disso, as unidades de tempo poderiam ser contadas de maneira diferente. Alguns sugerem que um ano poderia representar um ciclo lunar ou outro período de tempo menor, o que resultaria em idades mais realistas quando convertidas para o nosso sistema de contagem de anos. A longevidade extraordinária dos personagens bíblicos pode servir a propósitos narrativos e teológicos específicos. Por exemplo, longas vidas poderiam enfatizar a proximidade desses indivíduos com Deus e a importância de suas histórias e ensinamentos. Além disso,
Ao viverem por muitos séculos, esses personagens poderiam transmitir conhecimentos e tradições orais de geração em geração, preservando a sabedoria divina. No contexto das Escrituras, a longevidade pode ser vista como uma recompensa divina pela justiça e pela fidelidade. Noé, por exemplo, foi descrito como justo e íntegro entre seus contemporâneos, e sua longa vida pode ser vista como um testemunho de sua retidão. Além disso, ao viverem muitos anos, esses personagens tiveram a oportunidade de influenciar várias gerações, transmitindo ensinamentos e tradições importantes. A Bíblia também sugere uma mudança significativa na longevidade humana após o dilúvio. Antes do dilúvio, as idades eram excepcionalmente longas, mas após esse evento cataclísmico, a expectativa de vida humana começou a diminuir gradualmente. Esta mudança pode ser vista como uma consequência do pecado e da corrupção crescente na humanidade. O dilúvio é descrito como um evento que não apenas destruiu a maioria da vida na Terra, mas também alterou drasticamente o ambiente. Alguns teólogos acreditam que a destruição do firmamento e a subsequente exposição a um ambiente mais hostil resultaram na redução da longevidade humana. A Bíblia relata que, após o dilúvio, Deus limitou a vida humana a 120 anos, conforme Gênesis 6:3. A longevidade mencionada na Bíblia pode ser atribuída a fatores genéticos. Nos tempos antediluvianos, a população humana era muito menor e mais geneticamente homogênea. A ausência de muitas doenças genéticas e a presença de genes benéficos poderiam ter contribuído para a maior longevidade. Além disso, a ausência de muitas das doenças modernas, que resultam de estilos de vida pouco saudáveis e ambientes poluídos, poderia ter permitido uma vida mais longa. A ciência moderna tem demonstrado que a genética desempenha um papel crucial na longevidade. Estudos de famílias longevas revelaram que certos genes podem contribuir para uma vida mais longa e saudável. Nos tempos bíblicos, com uma população menor e menos exposição a fatores ambientais prejudiciais, esses genes benéficos poderiam ter sido mais comuns, resultando em maior longevidade. O estilo de vida das primeiras gerações de humanos, conforme descrito na Bíblia, pode ter sido significativamente diferente do nosso. A dieta baseada em alimentos naturais e a ausência de poluição e estresse moderno poderiam ter contribuído para a longevidade. A Bíblia menciona uma dieta predominantemente vegetal antes do dilúvio, que pode ter sido mais saudável e nutricionalmente equilibrada. Hoje, sabemos que a dieta e o estilo de vida têm um impacto profundo na saúde e na longevidade. Dietas ricas em frutas, vegetais, grãos integrais e baixa em carnes processadas e açúcar estão associadas a uma vida mais longa e saudável. A ausência de poluentes modernos e um estilo de vida mais ativo, conforme descrito nos tempos bíblicos, poderiam ter contribuído para a longevidade impressionante das primeiras gerações de humanos. Muitos teólogos modernos buscam um equilíbrio entre a interpretação literal e simbólica das Escrituras. Eles reconhecem a importância dos relatos bíblicos na transmissão de verdades espirituais, mas também consideram o contexto histórico e cultural em que esses textos foram escritos. A longevidade extrema pode ser vista como uma forma de Deus comunicar sua proximidade e cuidado com a humanidade nas primeiras etapas da história bíblica. Esses teólogos defendem que, independentemente da interpretação exata das idades bíblicas, o mais importante é a mensagem teológica que elas transmitem. A longevidade dos patriarcas pode simbolizar a bênção divina e a preservação da sabedoria e da fé ao longo das gerações. Essa perspectiva permite uma compreensão mais profunda e significativa dos textos bíblicos, respeitando tanto a tradição quanto a investigação científica e histórica. A questão da longevidade na Bíblia também nos convida a refletir sobre a natureza da vida e da mortalidade. Em uma era onde a ciência médica está constantemente buscando maneiras de prolongar a vida humana, as histórias bíblicas de longevidade
nos lembram da fragilidade e da preciosidade da vida. Elas nos desafiam a considerar como vivemos nossas vidas e o que valorizamos. A busca pela longevidade é uma constante na história humana, desde a busca pela fonte da juventude até as modernas pesquisas sobre anti-envelhecimento. As histórias bíblicas nos incentivam a refletir sobre o propósito da vida e a importância de viver em harmonia com os princípios divinos. Elas nos lembram que, independentemente da duração de nossas vidas, o que realmente importa é como vivemos e as lições que deixamos para gerações futuras. A ciência moderna tem explorado várias teorias para explicar a longevidade extrema. Além das hipóteses ambientais e genéticas, pesquisadores têm investigado o papel dos telômeros, estruturas que protegem os cromossomos e que se encurtam à medida que envelhecemos. Estudos sobre a regeneração celular e a biologia do envelhecimento continuam a oferecer novas perspectivas sobre como a longevidade pode ser alcançada ou prolongada. Os telômeros em particular têm atraído muita atenção como um fator-chave no envelhecimento. Eles atuam como uma espécie de tampão que protege o material genético durante a divisão celular. À medida que os telômeros se encurtam com cada divisão celular, as células perdem a capacidade de se replicar eficientemente, levando ao envelhecimento. Pesquisas sobre como manter ou restaurar o comprimento dos telômeros podem oferecer novas estratégias para prolongar a vida humana. A natureza oferece vários exemplos de longevidade extraordinária. Algumas espécies de árvores, como os pinheiros bristlecone, podem viver por milhares de anos. Certas tartarugas e espécies de peixes também demonstram uma longevidade impressionante. Estudar esses exemplos pode fornecer insights sobre os mecanismos biológicos que permitem uma vida longa e saudável. Por exemplo, as tartarugas gigantes das Ilhas Galápagos podem viver mais de 100 anos, e os peixes koi podem viver por séculos em condições ideais. Esses exemplos sugerem que, em certas condições, a longevidade extrema é biologicamente possível. Entender os fatores que contribuem para a longevidade nessas espécies pode inspirar novas abordagens para aumentar a expectativa de vida humana. As histórias de longevidade na Bíblia têm influenciado a cultura popular de várias maneiras. Elas inspiraram obras literárias, filmes e programas de televisão que exploram temas de imortalidade e longevidade. Essas narrativas continuam a fascinar e a desafiar nossa compreensão da vida e da morte. A ideia de viver por séculos ou mesmo alcançar a imortalidade é um tema recorrente em filmes e séries de ficção científica e fantasia. Desde Highlander até The Age of Adeline, a cultura popular continua a explorar as implicações de uma vida prolongada. Essas histórias refletem nosso fascínio contínuo com a longevidade e nossas esperanças e medos em relação à mortalidade. A longevidade mencionada na Bíblia é um tema fascinante que continua a gerar debate e reflexão. Se interpretada literalmente, simbolicamente ou como uma combinação de ambos, essas histórias oferecem insights valiosos sobre a fé, a mortalidade e o propósito da vida. Elas nos convidam a considerar o que significa viver bem e a buscar uma vida em harmonia com os princípios divinos. Independentemente das teorias e interpretações, a longevidade bíblica nos lembra da importância da fé, da sabedoria e da busca por uma vida plena e significativa. Seja através da ciência, da teologia ou da reflexão pessoal, continuamos a explorar as profundezas desses relatos antigos, buscando entender melhor a nossa própria existência e o mistério da vida. Espero que esta reflexão sobre os estilos de vida antigos e modernos e a importância de mantermos nosso propósito e fé tenha tocado seu coração. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, podemos inspirar mais pessoas a refletirem sobre a vida e a se manterem próximas de Deus. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.